tomando posição sozinho, fala de uma testemunha eficiente. E eu convido você a ficar com a gente até o final. Se você for abençoado, abençoada, eu peço que você contribua dando seu like e também compartilhando com seus amigos, pois eu acredito que esta lição pode abençoar muitas pessoas. E alguns de vocês já me conhecem. Sou Marta Pinto, formada em Educação Religiosa pelo Instituto Batista de Educação Religiosa, o IBER, hoje o CIEM no Brasil, é o Centro Integrado de Educação e Missões, fica na Tijuca, Rio de Janeiro. Vamos orar? Pai, quero te agradecer porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos motivado a permanecer e a prosseguir. Te peço que o Senhor abençoe este encontro, esta lição, e que realmente nós possamos compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas, na certeza de que seremos testemunhas eficientes da obra de Cristo nas nossas vidas. Te peço que nos abençoe, em nome de Jesus, amém. O início do curso da Psicologia da Personalidade, ele foi marcado com a frase: ter êxito na vida cristã não é um acidente. Antes, é o resultado direto da existência em harmonia com os princípios básicos apresentados por Jesus Cristo aos seus discípulos. E isto foi feito na primeira reunião que tiveram lá no Monte das Oliveiras. E foi registrado por Mateus no capítulo chamado o Sermão do Monte. Este sermão, ele contém o segredo de uma vida vitoriosa e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Olhemos ao nosso redor e procuremos por pessoas que vivem uma vida cristã abundante. Uma vida que seja marcada com experiências com Deus. Mas o que encontramos? Encontramos pessoas como eu no início do curso, cheia de conflitos, praticamente em todos os relacionamentos da vida, com Deus, amigos, parentes e até comigo mesma. Mas hoje eu venho compartilhar que uma vida vitoriosa é aquela que dá a Cristo Jesus o direito de viver novamente a sua vida através da nossa vida. E isso é o que nós chamamos a nova identidade em Cristo. Preste atenção. Muitos de nós, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e até mediador, mas não como Senhor. Quando nós não o obedecemos, quando nós não nos entregamos 100%, quando nós não nos rendemos, nós estamos negando o senhorio de Cristo sobre nós. E isso tem uma consequência. E nós vivemos uma vida medíocre. Isso, uma vida na média. Quando Jesus disse que nós podemos viver uma vida abundante. E uma vida abundante é possível. Se não fosse possível, Jesus não teria dito. E João não teria registrado no capítulo 10, no verso 10, o que Jesus disse.
Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por sua vez, Lucas, em suas pesquisas, encontrou uma sublime declaração de Davi. E esta declaração está registrada no Salmo 16, verso 11. E Davi disse o seguinte: tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. E Lucas registrou estas palavras no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 28. Sim, eu posso dizer que hoje, após uma semana de muitos conflitos que foram surgindo no período do preparo desta lição, tomando posição sozinho e sendo uma testemunha eficiente, porque eu não podia fazer esta lição e não ser uma testemunha eficiente. Deus me deu a oportunidade de viver literalmente a lição da semana passada, baseada na experiência que Tiago registrou no capítulo 1, nos versos 2 a 8, terminando no verso 12. Eu quero compartilhar com você que Deus me pressionou de muitas maneiras para que eu pudesse ter o discernimento correto do texto e poder chegar a uma entrega total da minha vida, reconhecendo que os conflitos vividos, eles não são meus inimigos, mas que de fato eles são meus aliados, porque eles me indicam o caminho para encontrar o refúgio em Cristo e também achar nele forças para perseverar. Por isso eu posso prosseguir depois de ter desistido. Pode crer, meu irmão, minha irmã, eu desisti, mas ali no meio das pressões que Deus foi causando, Ele foi me fazendo pensar e eu tinha que agir corretamente, eu tinha que tomar uma decisão correta. Eu não podia fracassar mais uma vez. E aí eu pude dizer: tá bom, Senhor, eu vou prosseguir. E eu entendi que isso é perseverança. Mas eu só consigo quando eu me refugio realmente em Cristo. Então vamos prosseguir? Vamos perder esse tom melancólico, né? Porque agora é tempo de júbilo. Quando isso estava acontecendo, meu coração estava acelerado, porque eu tinha agora a certeza da aprovação de Deus. E eu te convido, vamos prosseguir em conhecer a Cristo, vivendo para a sua honra e glória, para a honra e glória do seu nome, e nós nos apresentemos prontos e também praticando os seus ensinamentos, para nos tornarmos uma testemunha fiel, dando bom testemunho do que Ele está fazendo em nós. Ah, que muito lindo, né? Nós já estamos indo para os últimos 100 metros da nossa maratona do curso da Psicologia da Personalidade. Saiba que a sua vitória, ela pode ser ameaçada. E ela é ameaçada quando você for tentado em fazer concessões em suas convicções.
Mas, em contrapartida, você pode vencer com uma arma poderosa, a sua vontade, quando você a usar com coragem para se identificar pessoalmente, verbalmente, como seguidor de Jesus, como uma seguidora de Jesus, e além disso, se posicionar para tomar posição sozinho em favor daquilo que é certo. Pede a Deus um espírito tratável e aberto para receber seus ensinamentos. E então vamos aprender a importância de tomar posição sozinho. As Escrituras incentivam o pai a ensinar o filho a defender aquilo que é certo. Foi as primeiras coisas que Davi ensinou para seu filho Salomão. Como permanecer sozinho ao lado do que é direito e reto. Por isso Salomão pôde escrever: Filho meu, se os pecadores quiserem te atrair com agrado, não aceites. Isso está registrado em Provérbios 1, verso 10. Satanás, muitas vezes, ele exerce pressões, tanto internas como externas, na tentativa de enfraquecer as suas convicções e o seu compromisso com Jesus Cristo. Você já passou por ocasiões que se sentiu embaraçado e não soube como tomar posição sozinho? Então, foi um ataque de Satanás. No entanto, como crentes, devemos sentir e pensar que temos o melhor da vida para poder oferecer para as pessoas. Nós temos um Deus que é o Deus dos deuses. Nós temos a Bíblia, que é o livro dos livros. Ela é a palavra de Deus. Nós temos o plano de salvação. Nós temos nesse plano de salvação a promessa do perdão dos nossos pecados e da vida eterna. Sim, não é presunção pensarmos que temos o melhor para oferecer para as pessoas. Nós temos muito que aprender com os judeus, sabia? Os judeus, eles não têm problema com inferioridade, pois desde bem cedo na infância, eles aprendem que o Antigo Testamento ensina como viver de um modo elevado na terra. Eles aprendem que qualquer outra religião e qualquer outra literatura foram escritas, foram criadas, foram invenções dos homens. Eles aprendem que as Escrituras são a única verdade que se origina de Deus. Olha, que convicção mais linda! Então eles encaram o mundo, eles encaram os outros povos e as pessoas como sendo inferiores. Eles encaram que eles têm um modo inferior de viver. Mas Deus disse através da sua palavra que nós, os cristãos, devemos provocar ciúmes nos judeus pela nossa maneira de viver. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos que o judeu, de modo geral, ele não tem ciúme de nós, cristãos. Antes, porém, os judeus em geral, eles têm desprezo por nós. Por quê?
porque eles têm mais êxito em seus negócios. Ele tem uma vida familiar melhor. Os seus filhos não são rebeldes. Você sabia que antes da Segunda Guerra Mundial não havia delinquência juvenil entre os judeus? É interessante notar que os judeus têm uma identidade peculiar, uma identidade própria em todas as culturas, em qualquer situação política, seja democrática, seja ditadura, em toda e qualquer posição social. Eles tomam posição em qualquer filosofia. Isso que é convicção do que é certo, do que está no certo. Mesmo que se eles estiverem errados, eles estão com esta convicção, tão firmes nesta convicção. Os judeus têm mantido todas essas posições próprias em qualquer lugar aonde eles estejam. Eu creio que Deus tem deixado isto como uma ilustração retumbante. Retumbante. Sabe o que é retumbante? Que faz barulho, um barulho bem alto. Para quê? Para chamar a nossa atenção, a fim de pararmos de sentir pena de nós mesmos e sairmos da zona de conforto, sairmos da zona de vitimismo. É isso que Deus espera, que nós, como cristãos, tenhamos convicções de que nós temos um estilo de vida melhor para poder oferecer às pessoas neste mundo. Existe um equívoco que nós precisamos corrigir. É o equívoco de se afastar da sociedade. Muitos pais acham que a maneira para incutir convicções no filho é evitando que ele esteja em contato com aqueles que não vivem a vida cristã. Mas os pais precisam lembrar que esta criança vai crescer e ela vai chegar aos cursos técnicos na faculdade. E se ela ficar isolada, ela não estará capacitada para enfrentar a linguagem e o comportamento dos outros. Por quê? Porque elas não sabem como reagir. Ela não poderá responder corretamente. Ela vai se retrair, talvez, ou se sentir inferior, ou então assumir uma atitude condenatória para aqueles que discordam dela, que também não é bom. Outro equívoco é que até podemos chamar de engano é pensar que se queremos ganhar uma pessoa para Cristo, devemos tomar a mesma forma dela, devemos nos tornar iguais a ela. Não. Jesus falava com as pessoas na sua época e ele usava a linguagem popular na época. Ou ele falava em aramaico, ou ele falava em grego, mas era na linguagem popular da sua época. Mas ele não fazia as coisas que eles faziam. Ele era diferente. O que ele fez foi manter o padrão e os valores celestial. Ele falava sobre os assuntos que se relacionavam com seu Pai, Deus. Precisamos adquirir uma independência amadurecida.
Sim, é isso. E o que é isso? Isso é a dinâmica da vida cristã. E como que é essa dinâmica? É nos envolvermos na vida dos outros, a fim de levá-los a Cristo e ajudá-los a alcançar a maturidade espiritual. Paulo fez isso e ele deixou registrado em Colossenses, capítulo 1, verso 28 e 29. Nós podemos partir do princípio que as pessoas têm problema, não é verdade? Todo mundo tem problema. E também querem se livrar deles. Nós podemos partir deste princípio ao nos aproximarmos de alguém para evangelizar. Entenda que assim como Cristo não mudou para se identificar com as pessoas, nós também não precisamos mudar a nossa linguagem ou aparência para demonstrar que os amamos e que queremos ajudá-lo, que estamos interessados neles e que temos tempo hábil para investir na vida deles. É essencial que nós saibamos como tomar a nossa posição sozinha ou sozinho por aquilo que é reto. É essencial saber isso. Para isso, nós devemos conhecer e praticar os princípios e ter a vida em ordem a partir das prioridades do ponto de vista de Deus. Isso porque nós vamos precisar ajudar a pessoa a fazer a ponte. Entendeu? Do princípio que foi violado e as consequências que a pessoa está vivendo, que tem trazido problemas, conflitos. E só assim então nós conseguiremos ajudar a pessoa a fazer a correção e a organizar a sua agenda, a organizar a sua vida com as prioridades de Deus. Assim, só assim nós teremos a mensagem apropriada para cada ocasião. Viu como é importante conhecer as prioridades e também os princípios? Pois mais importante que a nossa linguagem ou a nossa aparência, nós precisamos saber como abordar a pessoa com o seu problema. O segredo de tomar posição sozinho reside na disposição de se identificar com Jesus Cristo em qualquer ocasião que seja. Porque em muitos momentos a nossa fé será provada. Em muitas ocasiões a nossa fé será colocada à prova. Em muitas ocasiões serei tentada a comprometer a minha entrega completa a Cristo, ou então serei tentada a violar os seus princípios para a minha vida. Quando uma pessoa toma posição sozinha, ela está comunicando a outros que tem algo que merece esta tomada de decisão. Ela achou algo de um grande valor, de um modo superior de viver. Olha que mensagem mais linda que nós temos para oferecer para o mundo. Um estilo de vida superior a este estilo da vida aqui na Terra, dos homens comuns sem Cristo. Mas nós precisamos saber que temos oponentes naturais
para tomar posição sozinha ou sozinho. Existem vários obstáculos à tomada de decisão. Em outras palavras, há várias razões que nos levam a ficar receosos de tomar a posição sozinho, não é verdade? Você já passou por isso, eu já passei por isso muitas vezes. E eu te pergunto, você quer conhecer essas razões? Você quer conhecer estes obstáculos? Então te convido, vem comigo. O primeiro obstáculo é o receio do que os outros pensem. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Salomão escreveu isso em Provérbios 29, verso 25. Então, nós não precisamos ter receio dos outros, porque isso vai acabar sendo um laço, uma armadilha para nós. Mas nós devemos confiar em Deus, porque aí Ele nos colocará num lugar alto, protegido. Olha, são duas as causas desse receio. A primeira é quando a pessoa pecou secretamente ou abertamente e nunca pediu perdão pela ofensa, ou não quer acertar a ofensa. Como resultado, quando a pessoa sabe que a outra tem conhecimento da sua ofensa, essa pessoa, ela não tem coragem de tomar posição diante do outro lá que sabe da sua condição. Então, o que precisa? Precisa fazer a correção, precisa reconhecer a ofensa, precisa pedir perdão pela ofensa e precisa consertar o modo de viver, de agir. O outro receio, ou a outra oposição ou obstáculo para se tomar posição sozinho, é quando nós procuramos dar a impressão de ser uma outra pessoa do que realmente nós somos. Essas pessoas, normalmente, ela tem a tendência de tentar agradar todo mundo. E olha só o que foi que Jesus disse. Ai de vós, quando os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E Lucas registrou essas palavras no capítulo 6, no verso 26. O que nós precisamos é adotar para nós o prestígio de Deus. Não ficar preocupado em termos o prestígio dos homens. Mas nós precisamos fazer o que Deus requer. Por quê? Porque quando nós fazemos o que Deus requer, o prestígio que nós vamos receber será o prestígio de Deus. E se Deus não está envergonhado da nossa vida, nós podemos também receber a paz verdadeira, que vem do prestígio, que vem da parte de Deus para nós. Perceberam? Ficou claro? Então tá. O mais importante é ter prestígio de Deus em vez das pessoas. E para ter o prestígio de Deus, para que Deus não se envergonhe de nós, nós precisamos fazer aquilo que Ele está requerendo de nós. Aí o resultado será a paz interior, uma paz verdadeira e, consequentemente, teremos
o prestígio de Deus sobre nós. Existe uma observação que nós precisamos fazer nesse caminho que estamos andando. Nós precisamos observar que o segredo para superar o medo de ser ofendido pelos outros é aprender a ajudá-los. Uma das maneiras mais eficazes de superar o receio das pessoas é aprender as causas das suas ações e atitudes. Como já falamos, nós descobrimos e aprendemos isso através dos estudos dos princípios e prioridades, pois eles ajudarão nessa hora. E está lá no início do nosso curso, Psicologia da Personalidade. Sem compreender isso, a pessoa passa a ter um medo doentio e acaba se conformando com a situação. Quando a pessoa vê as coisas reais dos problemas superficiais da outra pessoa, ela vai ficar em uma posição segura, confortável, para poder ganhar aquela pessoa para Cristo. Mas precisa conhecer os princípios e as prioridades para ajudar a pessoa. Nós estamos vendo sobre os obstáculos que surgem na hora da tomada da posição sozinho, certo? Então, eu te pergunto, você está nos acompanhando? Você está entendendo? Outro obstáculo é ter inveja secreta do ímpio. Quando uma pessoa vê uma outra pessoa dando bem nos seus negócios, às vezes essa pessoa ela sente inveja e é comum pensar, pena que eu sou crente. E aí a tendência é se rebelar ou procurar aproximar-se mais do mundo, colocando em risco a sua integridade cristã. As Escrituras ela tem um meio muito eficiente de abordar o problema da pessoa que tem inveja do ímpio. Esse pensamento envolve uma desintegração física. Esse pensamento de inveja do ímpio, ele causa em nós uma desintegração física, mental, emocional e espiritual, porque nós estamos pensando o contrário dos princípios de Deus. É impossível que a pessoa veja a consequência do pecado. Percebeu? É impossível que a pessoa veja a consequência do pecado. Nós somos arremetidos novamente aos princípios e às consequências, os problemas que surgem com a violação deles. Vale a pena rever quantas vezes for necessário. Eu quero compartilhar com vocês que eu estudei mais de 200 horas. Deus é minha testemunha, que eu estudei muito mais para aprender, fazer a ponte da consequência com o princípio que foi quebrado e ajudar a pessoa a fazer a correção. E também a identificar qual prioridade não estava sendo no seu lugar e ajudar a pessoa a organizar as prioridades do ponto de vista de Deus. Fazer uma agenda, como nós já fizemos nesse curso. Então tá. Voltemos a este impedimento, a inveja. O pecado é algo que a pessoa não pode desfrutar de modo permanente. Entendeu? Esse que é o pecado da inveja. Por quê? Porque você não pode desfrutar daquilo de um modo permanente. Só aquilo que pode ser permanente não é pecado. Hebreus 11, 23 e 29
conta como Deus abençoou Moisés por ele ter escolhido, antes ser maltratado como o povo de Deus, do que ser por um pouco de tempo, ter a alegria, ter o gozo de ser filho ser o príncipe do Egito, ser filho do faraó. Moisés escolheu receber os ataques, as afrontas, os ultrajes, os agravos, as feridas de Cristo, do que os tesouros do Egito. O que você está escolhendo? O que você tem escolhido? Dissemos que as Escrituras têm um meio muito eficiente para abordar o problema da inveja do ímpio. Ouça o que Davi conta da sua experiência. Como foi que Deus tratou? Disse Davi: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade do ímpio. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Pensa numa pedra com limo. Tu os lançastes em destruição, como caem na desolação, quase num momento, num instante, e ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Isso está registrado em Salmo 73, verso 3, 17 a 20. Mas é exatamente o oposto que acontece àqueles que eram amigos. O que acontece? Acontece que os verdadeiros amigos passarão a respeitar ainda mais e vão ficar muito felizes com a sua vida transformada. Tem a história de uma moça que ela disse que estava com medo de aceitar Jesus, pois se ela aceitasse Jesus e contasse para uma das amigas dela, ela tinha certeza que iria perder a amizade daquela moça. Mas ela não podia negar a Jesus. E ela compartilhou com a amiga que havia no retiro entregado sua vida para Jesus. E aquela moça ficou muito, mas muito feliz. E disse: que bom, agora nós vamos poder conversar sobre Cristo, pois eu não tinha com quem conversar. Em contrapartida, tem a experiência de uma outra moça, o testemunho de uma outra moça, que o namorado dela não quis aceitar que ela tivesse dado a sua vida para Jesus, entregado sua vida para Jesus. E aí ele terminou com ela. E passaram-se algumas semanas e ela soube que ele havia engravidado uma moça na escola. Então é assim. Quando nós nos identificamos com Cristo, aqueles que são nossos amigos verdadeiros, nós vamos ganhar mais respeito deles e eles ficarão felizes pela nossa vida, que vai ser transformada dia após dia. Há outro obstáculo que nos impede de tomar a posição sozinha. É o receio de perdermos amigos, como falamos da moça. Se você quer ter certeza de boas amizades, se você quer ter certeza
de que tem amizades certas, você precisa ter coragem para conhecer os seus inimigos certos. A seleção ela é natural, você não precisa fazer nada para afastar a pessoa. Ela é feita a partir do momento que você se identifica verbalmente que está comprometido com Jesus Cristo. A partir daí, você esclarece o seguinte: alguns cristãos pensam que pode ser testemunhas de Cristo vivendo simplesmente a vida cristã. Vivendo no dia a dia, não falo palavrão, devolvo o troco errado. Mas isso não é funcional, não é assim que funciona, não é dessa maneira. Testemunhar de Cristo só é possível quando a pessoa se identifica com o Senhor Jesus Cristo. Paulo testemunhou dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gentios. E ele registrou isso na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo compartilhou o Evangelho e o seu testemunho com aqueles que o conheceu antes da sua entrega. E os seus amigos suspeitaram. Será que o seu novo comportamento mudou de um modo permanente ou é temporário? Uma coisa muito difícil para nós é nós não nos envergonharmos de Cristo. Presta atenção no que diremos. Quando você se encontrar em uma posição que vai te sugerir ter uma atitude, um comportamento anticristão, experimente fazer o seguinte: experimente a solução de Deus. Esteja pronto para se identificar com Cristo. Essa é a solução de Deus. Quando você for provado na sua fé, quando você for tentado a negar a Jesus, quando você for te sugerirem que o seu comportamento seja anticristão, então experimente isso. Se identifique com Jesus verbalmente. Vamos parar por aqui? Porque senão vai se estender muito, né? Mas nós vamos, na próxima semana, aprender como fazer a nossa identificação verbal com Cristo. Vamos orar? Pai, obrigada, porque a Tua palavra é muito rica e realmente nós precisamos nos debruçar sobre ela para aprendermos como agir, como viver a vida abundante de Jesus, a fim de nos tornarmos testemunhas fiéis, que dá testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Completa esta obra que o Senhor começou. A palavra diz que o Senhor é fiel para completá-la. E eu creio. Em nome de Jesus. Amém.